Separado a 8 pontos da liderança da Bundesliga, dependendo de uma vitória para avançar de fase na Champions League e com a saída de Thomas Tuchel já definida um ano antes do encerramento de seu contrato, eis a situação do Bayern de Munique a 3 meses do término da temporada. Bom, a série negativa de 3 derrotas seguidas do Bayern de Munique foi interrompida com o triunfo dos bávaros sobre o RB Leipzig por 2-1, é claro, com 2 gols do artilheiro Harry Kane. Aliás, um resultado que também colocou fim no longo jejum de 4 jogos sem vitórias do Bayern frente ao Leipzig, já que o gigante da Baviera não derrotava os touros vermelhos desde o 5-3 na decisão da Supercopa da Alemanha de 2022. De lá para cá, os endecacampeões alemães haviam sido derrotados 2 vezes e empataram outras 2 partidas. Inclusive, nessa própria temporada, ambos já haviam se enfrentado em 2 oportunidades e a equipe da Saxônia se saiu melhor ao vencer o Bayern por 3-0 na final da Supercopa da Alemanha em plena Allianz Arena, enquanto na 6ª rodada da Bundesliga eles empataram em 2-2. Bom, embora essa vitória sobre o RB Leipzig não espante, ela ao menos alivia momentaneamente a enorme crise que assola o Bayern de Munique, uma crise que teve início a partir da derrota dos bávaros por 3-0 frente ao Bayer Leverkusen na Bay Arena, no duelo que valia a liderança da Bundesliga. Posteriormente, os comandados de Thomas Tuchel ainda caíram diante da Lazio pelo placar mínimo em Roma no jogo de ida das oitavas de final da Champions League e em seguida perderam do Bochum por 3-2 na rodada retrasada da Bundesliga, ou seja, uma sequência de 3 derrotas consecutivas que acabaram levando a diretoria do Bayern a anunciar a saída de Thomas Tuchel após o encerramento da temporada, embora o contrato do treinador de 50 anos de idade seja válido até junho de 2025 junto ao clube. Isso dado o pífio desempenho do time em campo, o que cá entre nós foi a realidade do Bayern de Munique desde a chegada de Thomas Tuchel. Por sinal, a melhor apresentação da equipe sob o comando de Tuchel foi exatamente no jogo de estreia, no clássico contra o Borussia Dortmund. Depois disso, o Bayern de Thomas Tuchel jamais mostrou um futebol convincente, competitivo nos grandes jogos, não lembrando nem de longe aquele time avassalador, impositivo, de volume de jogo que nos acostumamos a ver nas últimas temporadas, né? Não à toa, o Bayern só venceu a edição anterior da Bundesliga, o endecacampeonato alemão, graças ao verdadeiro favor prestado pelo Borussia Dortmund na rodada final da competição. A propósito, por falar em temporada passada, é importante salientar que a queda de Julian Nagelsmann do comando técnico do Bayern de Munique ocorreu por muito menos, né? Mais especificamente por conta daquela derrota do Bayern de Munique para o Bayer Leverkusen por 2-1, que acabou fazendo com que os bávaros perdessem a liderança da Bundesliga para o Borussia Dortmund. Mas naquela oportunidade o Bayern de Munique já estava classificado às quartas de final da Champions League e não estava a 8 pontos de distância em relação ao líder da Bundesliga, o que significa que a paciência com Thomas Tuchel está sendo muito maior, talvez pelo medo da diretoria do Bayern em cometer o mesmo erro de 11 meses atrás, né, ao trocar um treinador no meio de uma temporada, né? Então a cúpula diretiva do Bayern de Munique, liderada pelo CEO Jan Christian Dressen, prefere manter Thomas Tuchel no cargo, mesmo em meio à inoperância de uma equipe sem ideias ofensivas e extremamente dependente da criatividade ofensiva de Jamal Musiala, das assistências de Leroy Sané, líder de assistências da Bundesliga, dos gols de Harry Kane, artilheiro da Bundesliga com 27 gols em 23 jogos, e do próprio Bayern na temporada com 31 tentos em 31 partidas, e que defensivamente apresenta problemas graves já há muito tempo, né? Dayot Upamecano não é de agora. O encaixe dele no Bayern não foi como se esperava desde a chegada dele vindo do Leipzig. O Kim Min-jae entrou numa defesa absolutamente desprotegida,
que tem à frente Joshua Kimmich, que não é nem sombra daquele meio-campista que para muitos já foi um dos 2, 3 melhores da sua posição. Tinha uma época até que a gente dizia que o Kimmich poderia ser o melhor volante e o melhor lateral direito, e hoje ele não lembra nem de longe aquele jogador. Leon Goretzka, então, ele baixou de nível de tal maneira que é difícil de falar, às vezes até parece um jogador sem motivação dentro de campo. Então, resumindo, o Bayern de Munique hoje é uma equipe frágil, uma das mais fracas, se não a mais fraca que eu vi aí na última década, inclusive sendo até menos competitiva do que aquele time do Niko Kovac, que também venceu a Bundesliga, assim como ocorreu com Thomas Tuchel na temporada anterior. Por isso, o encaixe de Thomas Tuchel no Bayern de Munique definitivamente não aconteceu. Por esse motivo, embora a saída de Tuchel esteja prevista após o término da temporada, eu não descarto a hipótese dela ocorrer um pouco mais cedo, sendo mais direto, já no início do mês de março, pois caso o Bayern de Munique seja eliminado pela Lazio nas oitavas de final da Champions League, será difícil o ex-treinador do Chelsea suportar a pressão que certamente virá. O que, por outro lado, também não desagradaria boa parte do elenco bávaro, como é o caso, por exemplo, de Joshua Kimmich, que não tem uma boa relação junto ao comandante desde antes do começo da temporada, quando o Tuchel priorizou a contratação de um volante mais consistente na marcação, alegando que o plantel do Bayern carecia de uma peça com essas características, o que também não deixa de ser verdade. Inclusive é nesse ponto que eu queria chegar antes de finalizar esse vídeo. O trabalho de Thomas Tuchel vem deixando a desejar à frente do Bayern de Munique muito, como eu já citei há pouco. Entretanto, é importante levar em consideração o fato de que ele assumiu um plantel totalmente desbalanceado, com um perfil bastante ofensivo, uma vez que o elenco bávaro é composto por laterais ofensivos, meio-campistas e volantes ofensivos, muitos atacantes de lado de campo, meio-atacantes. Então existe um desequilíbrio oriundo do mercado ruim do Bayern ao não contratar atletas com atributos mais defensivos. E isso, é claro, foi um dos fatores que acabou colaborando para comprometer a passagem cada vez mais próxima do fim de Thomas Tuchel pela Baviera. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção. E peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!